E muitos brasileiros estão sendo expulsos de Portugal. Efetivamente, o que tinha sido prometido agora, enfim, está acontecendo. São mais de 5.000 brasileiros que serão expulsos, literalmente expulsos de Portugal e devem chegar ao Brasil logo mais. Vamos analisar nesse vídeo o que está acontecendo também com Portugal. Já vimos a limitação da cidadania italiana para descendentes de italianos no estrangeiro, não apenas para brasileiros, mas no estrangeiro, afetando bastante os brasileiros. E agora vamos ver um dos principais destinos também de brasileiros aí no mundo, que é Portugal, o que está acontecendo com o país. Fica no vídeo até o final, se inscreve, curte o vídeo, não deixa de ativar o sino das notificações, e você que quer apoiar o canal Lengoamare, é possível se tornar membro. E nessa semana, muitos meios de comunicação brasileiros deram essa notícia que mais de 5.000 até agora, mais de 5.000 brasileiros certamente serão expulsos de Portugal. Esse é um número que ainda pode ser atualizado porque depende de uma série de fatores. Essa é uma política mais do que, digamos, necessária para o país, burocraticamente é necessário para o país, mas é uma política que a população, a maior parte da população portuguesa tem exigido há muito tempo. Uns, é claro, com uma visão de reimigração, que é o modelo, é o termo utilizado bastante em Portugal, não só em Portugal como outros países da Europa, que o que seria essa reimigração? Os imigrantes que estão em outros países deveriam ser obrigados a retornar, né, para o seu país de origem, principalmente aqueles que não têm as coisas certinhas. E é disso que se trata, né? Os brasileiros, esses mais de 5.000 brasileiros, e talvez esse número cresça, mas mais de 5.000 brasileiros, eles têm alguma coisa ali que não está correta. Então são várias formas de esses brasileiros, ou essas pessoas, as outras, né? Se não me engano, na lista a maior parte serão indianos, se não me engano, a maior parte serão indianos, depois, em segundo lugar, os brasileiros, que serão expulsos, e aí depois começam também outros países, os países muçulmanos, bastante aí, pessoas que vão ser expulsas, mas em segundo lugar são os brasileiros, em primeiro só os indianos, se não me engano. Então são pessoas que cometem, enfim, delitos de todos os graus. Alguns, claro, delitos assim não muito graves, porque são delitos burocráticos. Por exemplo, não estão com documentação em dia, né? Não conseguiram aprovar a residência, a permanência da residência lá, não conseguiram aluguel, ou não conseguiram aprovar alguma coisa, ou faltou também até mesmo alguma coisa errada na declaração de renda, faz com que você possa ser expulso do país. E certamente existe aqueles outros que cometeram crimes também, pessoas que foram presas, né, que foram para a cadeia ou cometeram uma série de outros crimes aí. Basicamente, agora, essas pessoas que estão sendo extraditadas são pessoas que têm problemas legais, têm problemas com a lei, desde os pequenos problemas, né, como aqueles burocráticos, são pequenos, mas eles vão se acumulando e causam um certo transtorno ali, até os problemas maiores, que são os problemas envolvendo, de fato, essa criminalidade, ou seja, violência, coisas que impactam negativamente ali na sociedade, no físico da sociedade, né? Então isso daqui também existe. É uma lei que chegou para ficar. Desde o ano passado, Portugal, por exemplo, interrompeu muitas coisas que davam permanência, né, para o brasileiro estar lá, não só o brasileiro, outras pessoas também, outros povos permanecerem lá. Eles têm uma espécie de procedimento como na Itália. A Itália existe ainda esse procedimento. Na Itália, o permesso di soggiorno, que é uma permissão para você alongar sua estadia ali. Se essa permissão for aprovada, enfim, você tem mais tantos dias, mais tantos meses para ficar nesse país, e muitas vezes você consegue ficar renovando, né, essa permissão e estendendo, é óbvio, tendo a sua estadia ali estendida por um período assim considerável. Isso existia também em Portugal, e pelo que se sabe, desde o ano passado, não me recordo o mês exato, mas desde o final ou meio do ano passado, Portugal encerrou com essa possibilidade. Então você não consegue mais ir para lá com seu visto de turista, ou enfim, visto de trabalho, ficar desempregado e ficar ali renovando, né, a sua permissão de ficar no país. Essa possibilidade não existe mais. Mas por que tudo isso? Bem,
Existe, como eu falei para vocês, o problema da criminalidade. Faz poucos dias, até eu diria, um mês ou dois atrás, teve um escândalo assim midiático de brasileiros que assassinaram, né? Enfim, a gente está falando ali adolescentes, né? Nem tão adolescentes, já entrando na fase adulta, provavelmente pessoas ali de 18, 19, 20 anos, que dois brasileiros acabaram assassinando um português, né? Existe essas coisas lamentáveis por lá, até mesmo porque é preciso ter em conta que a imigração do Brasil, que vai do Brasil, por exemplo, para Portugal, ela é muito variada, mas muito variada mesmo. A imigração que costumava ir de brasileiros para a Itália, ela é um pouco mais controlada. O que acontece é que grande parte dessa imigração que saía do Brasil em direção à Itália eram geralmente de descendentes ou pessoas que tinham alguma ligação com a Itália, e geralmente a pessoa que ia para lá era uma pessoa que não estava ilegal, que não entrava no país ilegal. Ou ela entrava com um visto de turista, que ela consegue ter 3 meses, e lá ela reconhecia a sua cidadania, ou as pessoas que iam para lá para morar já tinham grande parte, um grande número dessas pessoas já possuíam a sua cidadania reconhecida. Então a pessoa já não entrava ilegal no país, ela já entrava legalizada, diferente de muitas pessoas, por exemplo, que vão para Portugal, ou outros povos que entram ainda na Itália, já extremamente ilegalizados, né, fazendo, digamos, tendo o seu sustento através do mercado negro, que também é um crime pesado na Europa inteira, e assim por diante. Então essa é uma imigração totalmente diferente em Portugal. Os brasileiros, boa parte dos brasileiros que iam para a Itália já entravam legalizados, tinham alguma descendência, tinham alguma ligação, ascendência, né? Desculpa, tinha alguma ligação com a Itália, e dificilmente se portavam mal, tanto que essas políticas na Itália nunca existiram para com os brasileiros, né? A gente nunca teve essa política, 5 mil, 10 mil brasileiros foram expulsos da Itália, e esse nunca foi um problema, a não ser, enfim, agora como se teve todo um lobby ao entorno de rever a lei do ius sanguinis, então foi a primeira vez que saiu alguma reportagem sobre a cidadania, né, a lei da cidadania na televisão italiana, justamente para tentar acabar com isso, mas não que os brasileiros efetivamente estivessem causando problemas para a Itália. Nunca se teve assassinato, brasileiro que matou não sei quem, né? Essa é uma notícia que nunca teve. Então a Itália acabou um problema que eles não tinham, né? Que eram pessoas que iam lá, entravam de modo legal, tudo mais, e trabalhavam, contribuíam. Quem não arranjava emprego, esse tipo de coisa, acabava saindo de lá. Então uma das principais reclamações até é que o brasileiro não fica lá. Sim, mas não tem emprego, né? Então vai ficar lá fazendo o quê? Plantando bananeira, né? É difícil. Então aquilo que eu falei para vocês. Poxa, se tivesse de repente feito um projeto, alguma coisa para dar uma isenção de imposto, para facilitar para o brasileiro ir lá, abrir os seus negócios, empresa, de repente daria, ele ficaria lá, mas não teve nunca nada, então é óbvio que ele saiu do país, a pessoa precisa comer, precisa sobreviver, os próprios jovens que nascem na Itália, nascem e saem do país. Portugal é diferente, retornando, né? É uma imigração muito, mas muito diversa, então você vai ter desde os brasileiros ricos que vão para lá, e que são bem-vindos até os dias de hoje, né? Os brasileiros ricos que vão para lá e que ou se não vão colocar o seu negócio que já tinha no Brasil expandindo para lá, eles vão viver no país, o que também é muito bom para o país, porque gera ali, né, injeta dinheiro na economia deles. Tem o brasileiro médio que vai para lá para trabalhar, ok, beleza, mas infelizmente existe também uma parcela da população que é aquela população muito ligada, digamos, ao empurra com a barriga, né? Empurra com a barriga. No Brasil também. As pessoas que vêm ali, fazem um bico, não que exista algum problema com isso, mas fazem um bico, mas às vezes são pessoas que não têm qualificação em nada, pessoas que não receberam nenhuma educação formal, às vezes, e também
não têm educação civil, muitas vezes, né? Tipo, de conseguir se portar ali dentro da sociedade, de ter um traquejo, de conseguir respeitar, né, as leis, as regras, mal respeitavam no Brasil, chega no outro país também quer dar o seu jeitinho. Esse é um dos problemas que foi também relatado, pessoal. Eu não estou falando isso da minha cabeça, isso daqui eu li, foi relatado, e também tem diversos grupos aí de portugueses na internet em geral reclamando dessas coisas, não só de brasileiros, mas de outros povos. Isso daqui acaba ajudando, estimulando que existam essas iniciativas por meio das leis, dos projetos, de acabar querendo expulsar certas pessoas do país, né? E para contribuir, nós sabemos, né, que nós temos um problema gravíssimo, não só no Brasil, mas no Brasil isso ficou muito evidente nessa semana, a semana passada, que é o quê? O grande problema da narcocultura. É uma questão muito pesada, muito delicada, e é uma questão de falência da sociedade, né? A questão da narcocultura. Por exemplo, eu estava lendo ontem mesmo uma notícia que era do final do ano passado, se não me engano, de Portugal, né, para fazer esse vídeo para vocês, deles anunciando nos jornais de Portugal, inclusive na CNN portuguesa, que o Comando Vermelho, para quem não sabe, lá do Rio de Janeiro, né, uma facção criminosa, uma máfia do Brasil, perigosíssima, que foi formada na cadeia lá no tempo do regime militar, desde os anos 70, em comunhão com os militantes de esquerda, com os militantes comunistas, né, que eram presos e depois saíram e fundaram diversos partidos que nós temos hoje. Em comunhão, o Comando Vermelho ali ele se formou uma grande, digamos, uma grande máfia, uma grande facção que já saiu do Brasil faz tempo, né? Então estavam anunciando isso nos jornais de Portugal, que desde antes da pandemia e fortaleceu depois da pandemia a chegada de braços do Comando Vermelho do Rio de Janeiro em Portugal, comandando ali o tráfico de drogas, não só em Portugal, mas fazendo com que a droga chegue e seja disseminada de um jeito, digamos, mais fácil também por outros locais da Europa. É óbvio que a gente sabe, né, que tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, eles têm ligação com várias outras máfias hoje em dia no mundo inteiro. E aí, para variar, se torna notícia, uma notícia aí fervorosa da prisão daquele artista, entre muitas aspas aí no Brasil, que é cantor de funk. Para quem não sabe, funk, para quem muitos estrangeiros que assistem aí meu canal nunca ouviram falar disso, por exemplo, na Itália, ninguém nunca ouviu falar disso. Funk a gente sabe o que é o funk original, né? Enfim, mas não é disso que se trata. Funk brasileiro é uma música assim, lamentável. Eu não digo isso, é preconceito, não, é lamentável, porque não tem nada de bom ali, não é expressão cultural, na verdade, sempre apologia ao crime, apologia à pornografia, bastante apologia à pornografia, e assim vai indo. Então, basicamente, se reduz a isso, apologia ao crime, à violência, ao crime, ao tráfico de drogas, narcocultura e bastante apologia à pornografia, que aliás, né, os meios de comunicação mais progressistas sempre enchem a boca para falar do homem tóxico, né? Mas eles nunca falam nada sobre, por exemplo, as canções, as letras de funk, né, que são extremamente, altamente pornográficas e colocam a mulher como um pedaço de carne, para não falar uma outra palavra aí. Disso nunca ninguém fala, ao contrário, falam então que funk é cultura, né? Não sei que cultura que é. Enfim, é sempre essas nossas hipocrisias que existem aí, tanto da mídia quanto do povo, né, em geral. Também existe muita hipocrisia em relação a isso. Portanto, nós tivemos aí um escândalo, digo eu, né, um artista, entre muitas aspas, aí, que canta funk, e ele fazia bastante apologia ao crime, a tudo aquilo que, enfim, a gente não deve fazer apologia, e tinha muitos seguidores, tem muitos seguidores, principalmente no Rio de Janeiro, e aí essa pessoa foi presa por fazer apologia, e justamente porque ele possivelmente tem a ligação ali, né, pelo menos a investigação crê que ele tem a ligação com o Comando Vermelho, que é aquele que também entrou em Portugal, né, Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Ele foi preso por conta disso aí, e muitas pessoas ficaram tristes, é óbvio, nenhum conhecido meu, estou falando pessoas que apoiavam ele lá,
no Rio de Janeiro e provavelmente em outros lugares do país, e teve uma cena aí de novelinha ridícula que outro artista, entre aspas, cantor aí de funk, foi buscar o sujeito, que o sujeito foi liberado da cadeia. Essa é um grande problema do Brasil também, a insegurança jurídica. Liberaram já esse sujeito da cadeia aí por falta de provas, por isso ou aquilo, enfim, qualquer coisa é atestado, é justificado para liberar vagabundo da cadeia do Brasil. Então, outro foi buscar ele, né, uma cena assim de novela, foi buscar ele, subiu em cima de um ônibus, com toda a corja, com toda a criminalidade ali, enfim, né? Então são cenas lamentáveis que vão para fora e as pessoas, principalmente em Portugal, eles olham, né, bastante isso, porque eles recebem muitos brasileiros. São cenas lamentáveis que não ajudam em nada e no final quem paga a conta somos nós. As pessoas que, quando vão para lá, vão para a Europa, querem viver de modo decente, querem contribuir, querem, de certa forma, só ter ali a sua vida, uma vida melhor, e isso acaba pesando nas nossas costas, querendo ou não. Bem, se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania, seja a sua cidadania italiana quanto a cidadania portuguesa, então fala com a Alma Cidadania. Sabemos que quanto à Itália existe agora essa limitação aí, mas ainda é possível correr por conta da via judicial. Entre em contato logo com a Alma Cidadania para antes que todos os tribunais aí fiquem lotados, né? E aí gera sim um certo transtorno para fazer esse processo. Você também que tem o direito à cidadania portuguesa, entra em contato lá com a Alma Cidadania e conversa com eles direitinho. Para quem não sabe, agora para esse lado aqui da Itália, eu tenho o curso de língua vêneta, para você que é de origem vêneta, é importante aprender vêneto, é a nossa língua, a língua que as pessoas, não adianta, falam no dia a dia, lá na região do Vêneto e muitas outras regiões do norte da Itália, que a língua vêneta ainda é a língua, digamos, franca, até se poderia dizer isso, e claro, sou professor de italiano também, caso você tenha necessidade, queira aprender o italiano, e latim, e também bergamasco. Isso aqui você encontra tudo nos links aqui abaixo. Então aproveita e já me deixa aí nos comentários o que você acha, né? Qual é a sua opinião em relação às expulsões que estão ocorrendo aí em Portugal? Você acha que essa expulsão efetivamente tem alguma coisa a ver, não só os crimes, os delitos que esses brasileiros que estão sendo expulsos cometem lá, você acha que tem alguma coisa a ver com a cultura da narcocultura que existe, infelizmente existe no Brasil, essa cultura da violência, apologia à violência, pornografia, tudo que tem de ruim, principalmente que vem ali desse meio através do funk e que entra na nossa sociedade? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com também a nossa imagem que parece que não está tão boa aí fora? Me deixa aqui nos comentários e claro, não esquece de assistir o último vídeo que eu gravei tanto em relação a Portugal quanto em relação à Itália, eles estão aqui ao lado.